A vida em condomínio não é fácil, não. Tem o cachorro do apartamento ao lado que late muito, a criançada que não para de correr no pátio, a vaga no estacionamento que é muito pequena. Realmente, com tanta picuinha, as brigas são fáceis de acontecer. E quando elas acontecem, e daí? Como é que fica? Um lugar onde vivem 400 famílias. É assim no conjunto residencial Cassiopeia 2, que fica no bairro Boa Vista, em Curitiba. Aqui convivem quase 1.300 pessoas. No meio de tanta gente, os problemas são inevitáveis. Ademir, por exemplo, sofre com o barulho dos cachorros. O problema não está no cachorro, e sim o proprietário. Eu sei, eu entendo, eu respeito quem tem, né? Mas eles vão trabalhar e deixam o cachorro sozinho. Outro grande problema é o estacionamento. Apenas 200 vagas para 400 apartamentos. Aliás, o condomínio construído nos anos 80 nem tinha estacionamento. O pátio acabou dividido em vagas para os carros. Problemas de quem tem mais de um carro, como eu, por exemplo. Um dos carros não pode ficar dentro, não tem espaço, né? Só que nem tudo é problema no condomínio. O seu Wilmar tem 77 anos e mora sozinho. Aqui ele se sente seguro e ainda tem a companhia dos vizinhos. Segurança básico para mim. E a facilidade de conseguir os recursos, como posto de saúde, farmácia, restaurantes populares que tem aqui perto. A gente está tudo ao alcance, né? Para manter o bom relacionamento, existe a convenção do condomínio, que define os direitos e os deveres de cada morador. Até o horário para brincar no parquinho é determinado. Esse regimento foi atualizado conforme o Código Civil a partir de junho de 2010. Foi entregue um para cada morador e o morador novo que chega, quando ele vem fazer o cadastro de morador, ele recebe um regimento protocolado para ele saber, para depois, quando for advertido ou se precisar ser multado, não dizer que não sabia que estava infringindo alguma lei do condomínio. De acordo com o síndico, desde que ele começou a trabalhar no conjunto residencial Cassiopeia 2, um problema nunca precisou ser resolvido fora daqui. Mas os moradores de condomínios residenciais como este também podem recorrer às câmaras de mediação e arbitragem. A supervisora da Câmara de Mediação e Arbitragem do Paraná diz que há poucos processos de condomínios. Ela acredita que um dos principais fatores para a baixa procura é a falta de informação. Há um desconhecimento muito grande dos condomínios e acreditamos que até os próprios escritórios têm sua especialidade jurídica lá e acaba atendendo diretamente daí esses litígios no próprio escritório jurídico da administradora do condomínio. Pois é, às vezes para evitar uma briga vale a pena procurar uma alternativa mais ágil que a justiça e bem mais acessível, como a Câmara de Mediação, que pouca gente conhece. Mas quais são os casos que realmente podem ser levados às câmaras de mediação e arbitragem? Como elas funcionam na prática? Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o presidente do Instituto de Mediação e Arbitragem, Claude Leventhal. Tudo bem, Claude? Boa noite. Boa noite. Primeiro, é bom a gente explicar para as pessoas que há uma diferença entre Câmara de Mediação e Câmara de Conciliação, não é? Na verdade, a diferença é o Instituto da Mediação e o Instituto da Conciliação. Ambos são recursos para solucionar litígios, não é? Só que a mediação trata do relacionamento, principalmente do futuro, principalmente se presta muito para aqueles que têm que se relacionar no futuro, não basta resolver aquele problema momentâneo e casos do condomínio, que terão que se encontrar com o vizinho todo dia, praticamente, não é? Ou então o comprador, um fornecedor, ele continua fornecendo. E a conciliação é para resolver um problema pontual, mais objetivo. Vamos dizer, eu bati o carro com alguém e conciliamos, pagou, acabou, nunca mais eu vou ver o meu adversário. Então, a conciliação é mais... para resolver assuntos específicos, né? E a mediação trata do relacionamento, né? Procura manter o relacionamento no futuro, né?
E quem precisar realmente achar que está precisando do auxílio da Câmara de Mediação e de Arbitragem, onde procurar e realmente precisa ter um advogado que não é necessário, mas é aconselhado? Seja na mediação, seja na conciliação ou até na arbitragem, que nós não falamos ainda, né? Uhum. A obrigatoriedade de ter um advogado não existe, não é? Entretanto, em alguns casos onde existe muita documentação, evidente que as pessoas não especializadas podem se atrapalhar na documentação. Nós, às vezes, até como mediadores, recomendamos que a pessoa contrate um advogado, né, como auxiliar. Existem várias câmaras em Curitiba, né, mas no caso que nós estamos falando aqui do condomínio, existe a Câmara de Mediação e Arbitragem do Paraná, que é uma câmara que é o Secov que mantém, embora não tenha interferência nos processos, mas é do Secov, e eu não me lembro agora o endereço, né? Mas é fácil da pessoa a Lígia, que deu a entrevista agora há pouco, né? Trabalha lá, é administradora, e é uma câmara que está mais especializada nessa área de condomínio, de aluguel, de parte mais de imobiliária. Né? E a arbitragem, que tipo de caso ela lida? Lá, principalmente, é falta de pagamento de aluguel, atrasos, despejo, enfim. Mas aí é mais arbitragem. Né? A arbitragem se presta muito para casos, litígios, advindos do direito disponível, né, patrimonial disponível. Contratos, coisas que as pessoas podem decidir. Não? Claro que para crime, etc., não pode, mas aquilo que... Então, contrato de prestação de serviço, compra e venda, aluguel, coisas desse tipo. Né? E tem o mesmo valor da justiça pública. Né? A arbitragem culmina com uma sentença, que pode ser uma sentença homologatória de um acordo, que é o que nós todos desejamos, conseguir que as partes façam um acordo, e pode ser uma sentença condenatória. É um título executivo. Se não for obedecido, pode ser executado na justiça pública. Agora, eles são muito mais rápidos do que um processo judicial. Sim. E as custas, o valor? Aí nós temos que pensar em uma relação de custo-benefício, né? Porque se for colocar número, ele talvez até seja mais caro do que levar na justiça, né? Mas é muito rápido. Por exemplo, uma sentença, se não for decidida, as partes não decidirem em contrário, tem que ser prolatada em 6 meses. Geralmente é 1 mês, 2 meses, coisas assim, né? Bem rápido. Né? Às vezes, na primeira audiência, já se chega a um acordo e já homologa e pronto. Né? Então, só o benefício, não digo a ausência total do desgaste, mas a redução do estresse que isso tudo traz, perda de tempo, não é? Tudo isso é compensador. Né? E é uma coisa que até os próprios advogados estão incentivando agora, o que não acontecia há um tempo atrás. Há um tempo atrás, por falta de divulgação, às vezes até de desconhecimento de todo mundo, inclusive os advogados, não se usava muito esse instituto. Mas hoje os advogados são adeptos, né? A maioria, pelo menos, os que eu conheço. Até por causa do acúmulo também de processos nos tribunais brasileiros. Né? A ideia é assim, coisas que as pessoas podem decidir por elas mesmas, que sejam decididas por elas, que sejam protagonistas. Né? Agora, aquilo que a arbitragem não pode resolver, aí tem que ir para a justiça mesmo. Mas agora nem todo mediador ou um árbitro precisa ser necessariamente um advogado. Existem cursos para isso, né? Não, na verdade, nenhum nem outro precisa ser advogado. Né? O árbitro, existe uma lei federal, né, 9.307, de 96, que instituiu a arbitragem, né, e não exige nem sequer que tenha um curso. Não é? Mas é evidente que se a pessoa não estiver bem informada, bem treinada, ela pode fazer uma sentença passível de anulação. Então, é preciso estudar. E a mediação, o Instituto de Mediação e Arbitragem tem um curso, pelo menos uma vez por ano, não é? Que são 80 horas de teoria, não é? E depois, se quiser praticar ser mediador, tem que fazer mais 80 horas de estágio supervisionado. Né? E assim mesmo a gente passa anos e anos e estamos aprendendo todo dia, porque mexer com pessoas, não é? Com sentimentos, às vezes com mágoas, não é tão fácil assim. Embora o mediador não decida nada. Ele só facilita, contribui para que as pessoas consigam dialogar e elas mesmas acharem a sua própria solução.
Tá certo, Cláudio. Ótimo. Muito obrigado pela sua Muito participação obrigada. com a gente. Disponha. Prazer. Uma boa noite. Boa noite. Você vai ver depois do intervalo projetos inovadores de alunos que participam das Olimpíadas do Conhecimento. E a pesquisa que indica redução no número de acidentes de trânsito aqui em Curitiba. Não saia daí, a gente volta já já.